Olá, bom dia, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, seja com todos que vai ouvir este áudio, esta meditação maravilhosa que o Senhor nos entrega para a nossa meditação e deleite espiritual, para que cresçamos na graça e no conhecimento. E a mensagem da palavra do Senhor que Deus nos deu para a nossa meditação começa com uma pergunta: você sabe quem matou Jesus? Você já parou para pensar nisso? Foram aqueles que gritaram: crucifica-o, crucifica-o, ou seja, foi aquela multidão que gritava. Foi Pilatos que entregou Jesus àquela multidão, depois lavou as suas mãos, se reportando, dizendo que não teria nada com a morte dele, que aquelas pessoas é que iriam escolher. Foram os centuriões que o prenderam, que o chicotearam, que o pregaram na cruz. Qual desses matou Jesus? Ou não foi nenhum deles? Então fica aí a pergunta para a nossa meditação, e nós vamos ver na palavra de Deus, né? Desculpem. Vamos ver realmente quem matou Jesus. É claro, tudo baseado na sua palavra, porque a palavra de Deus é que nos traz o conhecimento, a sabedoria, o discernimento, e nos dá também fortaleza, nos dá a certeza de que Deus está conosco. É a palavra de Deus que nos norteia, é a palavra de Deus que nos leva para o equilíbrio. É a palavra do Senhor, que naquele dia também irá julgar todos aqueles que estarão diante do grande trono branco, porque os livros serão abertos conforme está escrito no livro de Apocalipse. Os livros serão abertos e o homem será julgado por aquela palavra, ou seja, pela palavra de Deus, se viveu conforme ela, se foi obediente a ela, se respeitou os seus estatutos, porque ela foi feita lá nos céus, não foi feita por homens, apenas Deus usou homens para transmiti-la, seus vasos separados aqui nesta terra para esta missão, começando pelos seus santos profetas, depois com os apóstolos e a igreja de Jesus até os dias de hoje. Então vamos ver na palavra do Senhor quem matou Jesus, né? Vamos aqui para o livro de Gênesis, capítulo 3. Vamos ver o que a palavra do Senhor nos aborda. Louvado seja Deus. Capítulo 3 diz: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus,
que andava no jardim pela virada do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Louvado seja Deus. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhes Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e selváticos, e o és entre todos os animais, louvado seja Deus. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Ele te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, Deus virando para a mulher disse, multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez. Em meio de dores dará à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: visto que atendeste a voz da tua mulher, comeste da árvore que eu te ordenara que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornará. Louvado seja Deus. Estão vendo aí, meus amados, a grande armadilha, a grande estratégia lá no início para destronar o homem do Jardim do Éden? Então se vê que toda a trama foi armada. Nosso arqui-inimigo, ele armou tudo para que o seu intento fosse concluído. E isso aconteceu porque o pai da mentira é Satanás, que a partir daquele momento ele ficou conhecido como Satanás ou Diabo, e quer dizer, opositor e inimigo de Deus. Enganou aquele casal com mentiras. A partir daí ele se tornou o pai da mentira, porque ele arquitetou essa mentira. E é por isso que os homens hoje, a tendência é acreditar nas mentiras das trevas, porque ficou tendencioso. Então veja bem, voltando à nossa meditação depois da palavra de Deus. Voltar a lhe perguntar: você já se perguntou ou perguntou a alguém quem é o culpado pela morte de Jesus? Conforme o texto que lemos, a paixão, o sofrimento e a morte de Jesus não podem ser imputadas aos judeus, nem tampouco aos seus algozes romanos, mas sim a todo pecador, ou seja, todo homem é realmente a causa e o instrumento do sofrimento e morte do nosso Redentor, Jesus Cristo. Aliás, nosso Senhor e Redentor, Jesus Cristo. E os maiores culpados são, sobretudo, se forem cristãos, principalmente aqueles que caem regularmente no pecado e gozam com os vícios. Como eu disse, logo após a queda de Adão e Eva pelo pecado da desobediência, o homem ficou tendencioso. Ele ficou com esta inclinação maligna de acreditar mais na mentira do que na verdade. O que é o que nós vemos hoje. A verdade todo mundo rejeita.
mas a mentira todo mundo acredita, abraça e confia. Então, a pergunta não quer calar e continua pernicentemente a soar como um grito de alerta. Quem matou Jesus? Ora, quem matou Jesus foi o meu, o seu, nosso pecado. O homem, ao se rebelar e pecar no jardim do Éden, naquele momento, ele sentenciou Jesus. Por quê? Porque ao cair e pecar, não tinha mais como o homem se erguer e se livrar da mancha e do fardo do seu pecado. Ou seja, perdeu sua santidade e passou de imortal para mortal. E para reverter esse quadro através do homem, é impossível e sempre será impossível. Porque todos os homens se tornaram injustos e imerecidos de qualquer favor da parte de Deus. Vejam bem, prestem bem atenção nessas palavras. O homem, todos os homens se tornaram os injustos a partir daquele momento e imerecidos de qualquer favor da parte de Deus. Porque o pecado da desobediência é terrível. Ao desobedecer a Deus, o homem imitou o gesto de Satanás. Estão me lendo? O homem, ao desobedecer a Deus, o homem imitou o gesto de Satanás. Por quê? Porque Satanás desobedeceu a Deus, fez uma rebelião nos céus contra o Senhor, né? E foi destronado. Foi jogado para baixo. E a única diferença de Satanás para o homem foi que o homem, ao pecar e cair da graça de Deus, logo se arrependeu e chorou o seu pecado. E Satanás não. Continuou com a sua rebelião e continua até hoje, vai continuar sempre, levando um terço dos filhos de Deus a se rebelarem também. Veja bem, ele, além de cair, pecar contra Deus, se rebelar contra Deus, ele, com a sua rebelião, com a sua estupidez, ele também levou um terço dos filhos de Deus a se rebelarem também contra o Senhor. E hoje, é indiferente? Aliás, hoje é diferente? Não. As pessoas, elas continuam se rebelando também contra Deus. Por quê? Porque acreditam mais na mentira das trevas do que na palavra de Deus, que é a verdade, que liberta. Por isso Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, louvado seja Deus, arranjou o escape e prometeu resgatar o homem da sua condição de pecador perdido. Veja que grande amor, naquele instante Deus se decidiu a dar o que ele tinha e tem de mais precioso e melhor. Louvado seja Deus, o seu querido e amado Filho Jesus, o primogênito de toda a criação. E Jesus topou e se ofereceu como o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo e dos homens, dando-nos a sua própria vida. Jesus deu a sua própria vida em troca da nossa culpa e da nossa dívida com Deus, que era impagável se fosse depender do esforço do homem. E quando Jesus agonizava na cruz do Calvário, o pecado de todas as gerações, passadas, do presente e do futuro, estavam sobre ele e com ele, aleluia. Por isso o culpado de tudo somos nós, e o pecado que está em nós. Adão e Eva pecaram, e ao desobedecer a Deus, tornaram-se imortais e nos transmitiram de geração a geração a mais terrível das heranças, a morte física e também a morte espiritual, se o homem não se arrepender e não se converter ao Senhor. Ele também cairá na segunda morte. Por isso Deus selou uma aliança e prometeu um Salvador, conforme o livro de Gênesis, no capítulo 3, que terminamos de ler. Eu vou repetir. Vamos ler os versículos 14 e 15. Aleluia! Conforme o livro de Gênesis, né? Já disse. Gênesis capítulo
3, versículo 14 e 15. Vamos ler. Louvado seja Deus. O 14 diz: Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és em todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Louvado seja Deus, aleluia. E vamos também ver aqui no livro João, no livro de João, capítulo 3, versículo 17. Vamos ver o que está escrito da parte do Senhor. Louvado seja Deus. João, capítulo 3, versículo 17 diz: Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Louvado seja Deus. Que amor maravilhoso, que promessa maravilhosa, que aliança maravilhosa Deus fez conosco, nos livrando da perdição, nos livrando de morrermos e sermos destruídos para todo sempre, né? E o apóstolo Paulo escreveu: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Isso aqui foi escrito na carta de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, né? Que acabamos de ler. Que maravilha, né, meus amados? Que maravilhas. Eu quero ler mais um pouco aqui, na palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Que tem muita coisa para nós meditarmos. Muita coisa para nós meditarmos na palavra do Senhor. Que a palavra do Senhor, ela é maravilhosa, esplendorosa. Ela é tudo para nós. Louvado seja Deus. Então vou fazer aqui um pequeno complemento para nós vermos o quanto Deus ama a sua criação, a coroa da sua criação, que é o homem, né? Então veja bem, diante de tudo que acabamos de ler na palavra do Senhor, a gente vê que a estratégia utilizada pelo inimigo foi semear a dúvida no coração de Eva. Pelo engano, ele levou-a a descrer das palavras de Deus, ou seja, ele mentiu para Eva, convenceu Eva a descrer na palavra de Deus e a desobedecer às suas orientações. Que certeza Deus transmitiu a Eva quando eles pecaram, né? Então nós vimos aqui em Gênesis 3,15, louvado seja a certeza que Deus transmitiu a Adão e Eva. Então vamos repetir novamente. Diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Louvado seja Deus. Então, esta foi a certeza que Deus transmitiu a Adão e Eva, que o pecado seria vencido. Deus estabeleceria uma nova aliança para resgatar o homem novamente ao princípio de tudo, a sua santidade. Satanás lançou dúvida quanto à palavra de Deus, não foi isso que nós vemos aqui? Levando o primeiro casal à desobediência. Esse ato de rebelião, que se chama pecado, trouxe como consequência a culpa e a morte, né? Conforme Romanos 6, 23. Louvado seja Deus. Vamos procurar aqui Romanos 6, 23. Louvado seja Deus. Romanos 6, 23. Louvado seja Deus. Vamos ver aqui no
que está escrito em Romanos 6, 23. Diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Vejam aí como Deus é maravilhoso, né? Que trouxe o pecado, trouxe a consequência e a culpa da morte, né? Conforme nós acabamos de ler em Romanos 6, 23. Que não eram conhecidos pelo ser humano até naquele momento, né? Louvado seja Deus. Desde a queda do ser humano, Deus tomou providências para a salvação, conforme Gênesis 13:15, que já acabamos de ler também, né? Que a serpente foi amaldiçoada e comeria pó até o fim das suas vidas, né? Os sacrifícios do Antigo Testamento, nos quais o cordeiro recebia a punição em lugar do pecado, já simbolizavam o ministério de Jesus Cristo, que morreria em nosso lugar. Então tudo aponta para Jesus, aquele sacrifício do cordeiro. Quando os homens pecavam, um cordeiro era sacrificado, um cordeiro era escolhido, sem mancha, sem mácula, sem doença, sem defeito. Então aquele cordeiro era sacrificado para a remissão do pecado daquele homem ou daquela mulher que pecava, né? E desde o princípio Deus procura o ser humano decaído e lhe oferece a redenção através do sacrifício dos cordeiros, né? Deus sempre fez isso para não deixar o homem totalmente abandonado ao léu. E como eu disse, aqueles sacrifícios já apontavam para Jesus. Que Deus maravilhoso, que Deus maravilhoso, louvado seja Deus. Então, meus amados, aí está a resposta, que quem matou o homem foi o meu, o seu e o nosso pecado, né? Então, o pecado da desobediência lá no início de tudo, com aquele primeiro casal, foi a bancarrota da humanidade, que o pecado entrou no mundo e todo o universo estremeceu, mexeu com tudo. Esse pecado ele foi terrível porque ele não atingiu só a esfera terrestre, atingiu a esfera espiritual, nos céus também, como todo. Louvado seja Deus. Então, o pecado da desobediência é terrível, porque foi o responsável pelo desatino e pela geração de outras formas de pecado. Porque o homem, ao desobedecer, caiu da graça de Deus, ficou tendencioso, ficou frágil e continuou pecando de várias formas, através da desobediência. Porque toda forma de pecado se resume num ato só: desobediência, desrespeito e falta de amor ao Criador. Então lembre-se, mais uma vez, eu chamo a sua atenção, lembre-se, a cada pecado seu, você diz não para Deus. E a cada não para Deus, você se torna mais rebelde e imita cada vez mais o inimigo de Deus, Satanás, o rebelado e acusador, e o inimigo número 1 da raça humana. Meus amados, pensem nisso. Meditem nesta palavra do Senhor. Meditem, porque não veio de mim, veio da palavra de Deus. Eu leio a palavra de Deus para vocês verem que apenas transmiti e repassei o que a palavra de Deus nos ensina, nos mostra, né? É por isso que Satanás odeia essa palavra. Ele faz de tudo para destruir, vem perseguindo ela de todas as formas. De todas as formas ele já tentou, mas essa palavra, ela não pode ser destruída, porque ela vai permanecer para todo sempre. Porque naquele dia os homens serão julgados por ela e com ela. Louvado seja Deus. Pensem nisso. Isso aqui é para todos os homens, para todas as gerações. Nós somos a coroa da criação de Deus e devemos temer ao Senhor, amar ao Senhor, obedecer ao Senhor, porque é a única forma do homem se unir a Deus, é a única forma.
Primeiramente, reconhecendo que é pecador, que se rebelou contra Deus, que já nasceu afastado do Senhor, que todo homem quando nasce, seja homem, seja mulher, já nasce caído da graça de Deus. Mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, Ele vai nos livrando e guardando de todo mal, suprindo nossas necessidades até a idade do entendimento, para que o homem reconheça a grandeza de Deus, o amor de Deus na vida dos homens. Então, o primeiro passo é esse: reconhecer o sacrifício de Jesus, que é a carta que está na carta magna do Senhor, a sua palavra, mostrando o sacrifício de Jesus, por que ele veio, para que ele veio e como ele veio. E assim se cumpriu na plenitude dos tempos. Jesus veio como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se ofereceu, padeceu sob Pôncio Pilatos, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, está na glória com o Pai, sentado à direita de Deus, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Louvado seja o Senhor. Então reconheça, aceite o Filho de Deus como seu Senhor, Salvador, porque não existe outro nome em cima nos céus e debaixo da terra pelo qual possamos ser salvos, se não for no nome de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o primeiro passo, como eu disse, é aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador e Redentor, se arrependendo dos seus pecados, se entregando para Ele, depois se batizando conforme Jesus deu exemplo, se batizou, por imersão, não foi por aspersão, foi por imersão no Rio Jordão. Depois ele recebeu o Espírito Santo. Nós também recebemos o Espírito Santo quando nos arrependemos, quando nos aceitamos a Jesus, nos convertemos ao Senhor e passamos a obedecer a santa palavra de Deus, vivendo ela na íntegra, sendo obedientes ao Senhor. Então não existe segredo, não existe nada de dificuldade em ser fiel ao Senhor, em amar o Senhor e fazer a sua obra. Primeiramente, claro, se arrependendo e se convertendo, depois vivendo para Ele, como a palavra do Senhor nos pede, nos mostra, porque a palavra de Deus, ela é um código de ética universal também, que leva os homens ao equilíbrio. E é por falta da obediência dessa palavra, é por falta do homem seguir esta palavra, praticar esta palavra, que o mundo está indo de mal a pior. As pessoas estão indo de mal a pior. Gerações e mais gerações indo de mal a pior. Então aí está a resposta para todo o mal em que o homem agoniza hoje na face do planeta. É o fardo do pecado. É o fardo do pecado que continua pesando e destruindo vidas de todas as formas. E só há uma saída. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus é o nome acima de todo nome. Jesus já fez a sua parte, se sacrificou, como dele está escrito, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então só nos resta reconhecer, só nos resta abraçar esta causa santa. Se você assim o fizer, será bem-aventurado, e naquele dia nos encontraremos na glória, louvando, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe. Abra o seu coração para Deus. Abra sua mente para Deus. Se entregue a Ele, corpo, alma e espírito. Louvado seja Deus. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, seja com todos nós, agora e para todos sempre. Amém. Louvado seja Deus.